Os irmãos podem ficar sentados aí mesmo. O texto que nós vamos estar expondo é um texto grande e, de acordo com o que nós formos expondo o texto, nós vamos conhecendo aqui o que está escrito. Vamos fazer mais uma oração, pedindo ao Senhor graça e agradecendo por podermos estar meditando a sua palavra e estarmos aqui reunidos como igreja, cultuando o nome dele. Vamos lá, vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, é em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Oramos agradecidos, Senhor, por podermos ser igreja e podermos ainda, Senhor, de forma pública, cultuar o Teu nome. E esperançosamente, Senhor, como igreja, ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai. Nos alimenta, Senhor, com a Tua palavra. Que nós possamos, Senhor, como crentes, estarmos alimentados e vivendo o Teu santo evangelho todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos hoje retomando, depois de um longo período, meditando aqui em Romanos, e terminamos o capítulo 8 de Romanos, né? Deus nos dando graça, permitindo, retomaremos em breve o capítulo 9, continuando a nossa exposição sequencial expositiva. Hoje nós vamos fazer uma quebra na nossa pregação expositiva para tratar um tema que vejo eu super necessário, do qual alguns temas aqui são necessários para que nós possamos abordá-los em exposição, para instruir a igreja no cuidado santo e numa caminhada que glorifique ao Senhor Deus. Alguns perigos estão rondando nossas famílias e nossas igrejas. E por causa disso, nós precisamos ser instruídos pela palavra de Deus para que possamos saber como nos comportar diante desses perigos que nos cercam. Alguns perigos que eu quero pontuá-los aqui, três deles. Dois deles acredito que serão, hoje é um já, acredito que farão parte de uma sequência de exposições para que nós, como igreja, possamos saber o que a palavra do Senhor nos instrui diante dessas demandas que estão na igreja nos dias de hoje. Três perigos estão acontecendo na igreja evangélica. Vou citá-los. A primeira delas, o primeiro perigo que nós estamos vendo, e esse eu acho que é mais tranquilo, por tudo que nós estamos vendo e aprendendo em termos de doutrina, é aquilo que se chama de igreja inclusiva. Uma igreja que é pastoreada por homossexuais, uma igreja que se apresenta como igreja e faz todos os ritos entre homossexuais, batismo de crianças, celebração de casamento, santa ceia, e tudo que é concernente a uma igreja. Eles estão fazendo isso. A igreja inclusiva, para nós, aí eu falo de forma igreja local, esse assunto é mais tranquilo e mais simples de ser tratado, porque doutrinariamente nós já sabemos essas implicações e temos paz no nosso coração. Eu não vejo com tanto problema para que nós possamos rememorar assuntos, mesmo porque tratamos isso na exposição quando falávamos em Romanos capítulo 1, verso 18 e Romanos capítulo 2. Falamos inteiramente sobre esse assunto. Ou seja, o que Deus tem e como Deus trata dessa demanda. Então, esse é um ponto passivo para nós, como igreja local, que nós não temos perigo de entrar em contratempo, contradição e aceitação. Agora, existem dois pontos que estão sendo pontos perigosos e que estão chegando cada dia mais perto de nós. Esses pontos são pontos mais sensíveis e que, às vezes, passam desapercebidos de nós nos doutrinarmos em relação a eles e orientarmos a igreja. E tanto é que a igreja hoje, tanto neopentecostal quanto pentecostal, e a igreja tradicional, a igreja reformada, ela está repleta com essa problemática. Qual o problema hoje? E é o segundo ponto que eu quero daqui uns dias estar falando com vocês. É a atuação feminina nos serviços oficiais da igreja.
mas prioritariamente é o feminismo evangélico, infelizmente assim dizendo. Esse segundo ponto tem se tornado cada dia mais delicado porque as igrejas realmente aderiram por completo. A atuação feminina nos serviços oficiais, ela tomou uma proporção tão grande que é difícil você ir ou conhecer uma igreja que você não veja uma mulher que esteja atuante no trabalho oficial da igreja. Uma mulher que está no trabalho de diaconia, uma mulher que está no trabalho da pregação do evangelho, uma mulher que até batize ou ministre a Santa Ceia. Hoje se tornou comum. Quando nós temos o nosso olhar nas igrejas neopentecostais, na igreja neopentecostal esse é um ponto passivo, é totalmente tranquilo. Tanto é que as mulheres lá são qualificadas como pastoras. E a pastora faz tudo. Tudo que o homem faz, tudo que a Bíblia instrui para que um pastor faça, essa pastora faz. Existem alguns pequenos nichos da igreja evangélica, mais na igreja pentecostal, que existem algumas restrições. Por exemplo, as mulheres que são pastoras, elas não podem oficializar a Santa Ceia e batizarem. Mas é uma pequena exceção de algumas igrejas pentecostais, até onde eu tenho conhecimento. Mas na igreja neopentecostal, a ação da mulher como pastora, ou como uma mulher que simplesmente está entranhada nos serviços oficiais, é normal. Há pouco tempo atrás, essa função e essa adesão aconteceu com muita força na igreja pentecostal. A igreja pentecostal, que hoje, do maior volume, é representada pela Igreja Assembleia de Deus, se não me foge a memória, na Igreja Assembleia de Deus também já tem pastoras. É claro que não são em todas, mas em muitas já tem pastoras. E, infelizmente, também chegou na Igreja Reformada. A Igreja Presbiteriana, ultimamente, ela tem se debatido numa luta dessa aí que se tornou até causa judicial. Porque, segundo a legislação interna, a mulher não pode pregar lá. Acontece que a mulher pode pregar numa igreja presbiteriana caso aconteça que não está lá um pastor, não está lá um oficial, não está um presbítero, não está um diácono e não tem nenhum irmão capacitado para que possa fazer exposição. Aí, nesse caso, se houver uma irmã que seja capacitada para pregar a palavra, ela prega a palavra. Só que devido às lutas e às vaidades do coração, uma causa de uma mulher pregadora foi a justiça. E o que está acontecendo nos dias de hoje? Aí eu não me reporto à igreja presbiteriana, mas ao cenário, das igrejas tradicionais. As mulheres estão tendo muita vez, mulheres pregando, mulheres sendo atuantes no serviço oficial da igreja. Isso é totalmente antibíblico. Espero em Deus para que nós possamos ter oportunidade de olharmos para as Escrituras Sagradas e pontuarmos isso para que nós não caiamos na tentação de estarmos ouvindo uma mulher pregar num culto de domingo, ou estarmos ou aceitarmos sermos ministrados por uma mulher, batismo e Santa Ceia. Porque até agora nós estamos tranquilos na seguinte forma: na pregação do culto, nenhuma mulher vai subir no culto da nossa igreja. Por quê? Nós não vamos acender fogo estranho. Isso não vai acontecer. Mas o perigo que nós temos hoje, que eu tenho visto em alguns irmãos, é essa demanda. Irmãos que pacificamente estão contemplando, estão se relacionando, estão se deleitando diante dessas demandas. Esses dias eu estava conversando com um irmão, ele falou assim: rapaz, minha esposa foi batizada quando foi para a igreja. É mesmo, foi quando foi para a igreja fulana de tal, já há algum tempo. Pô, bacana, quem foi que batizou ela? Foi a pastora fulana de tal. Difícil, difícil. Com isso, nós não estamos obliterando as mulheres da igreja, de forma alguma. Nossas irmãs têm funções maravilhosas na igreja. A mulher é bênção de Deus na igreja do Senhor. As funções e os serviços que as nossas irmãs prestam na igreja são coisas lindas. E nós reconhecemos que Deus as usa.
de forma muito clara. A gente não precisa fazer esforço, é nítido. Mas o que nós não podemos permitir, porque a Bíblia não permite, ela restringe nesse caso, é que uma mulher se torne pregadora, pregadora no culto, é que uma mulher ministre sacramento, é que uma mulher seja intitulada como oficial da igreja. Infelizmente tem acontecido muito. Espero em Deus termos oportunidade para expor essa debilidade e olharmos biblicamente para sermos instruídos em relação a isso. O terceiro ponto, meus irmãos, e é um ponto que também é tão delicado quanto esse, e tem se tornado comum no nosso meio, é este: os juvenis nas lideranças, ensinos e exemplos na igreja dos jovens. A igreja evangélica se tornou um local onde jovens ensinam, jovens são líderes e jovens se tornaram referências para que as pessoas possam aprender da palavra do Senhor. Isso tem se tornado uma pedra de tropeço na igreja. Perigosíssimo. E cada dia mais esse mal aumenta na igreja. E nós estamos vendo, agora tá bom, e nós estamos vendo resultados bem delicados nas famílias, principalmente nos homens, aqueles que são mais velhos, que pela sua característica que deveria ser, por ser mais velho, ser mais experiente e ser uma pessoa mais moderada do jeito de viver, ele se torna tão ridículo a ponto de se infantilizar e deixar toda a sua casa ser levada por ensino de jovens e de crianças. Hoje se tornou comum, meus irmãos, você acessar a internet pelo celular, ou então estar numa igreja e você vê uma criança, literalmente, uma criança pregando no culto ao Senhor. Criança de 8, 10, 5, 12, 15, 18 anos. Literalmente, hoje se tornou comum em igrejas evangélicas isso aí. Hoje se tornou comum você chegar dentro de uma igreja evangélica, você ver um jovem sendo líder de departamentos na igreja. É comum hoje nas igrejas. E hoje, pela facilidade das redes sociais, e a rede social ela tem um dono, pertence àquele que a abre, né? Se tornou comum você encontrar jovens ensinando as doutrinas da igreja e arrebanhando vários e vários seguidores. Ou seja, nós estamos nos infantilizando ao extremo, e não é sem motivo que a igreja que se diz evangélica está andando trôpega, porque somos infantis. Desprezamos os mais velhos, desprezamos aqueles que são de cabelo branco para nos agarrarmos aos infantes. E a igreja está tropeçando. Cada dia mais a igreja está se degringolando. E o sermão de hoje, a palavra que vai ser exposta de hoje, vai trazer um exemplo cômico aqui do que está acontecendo. De um jovem rei que na sua jovialidade, nos seus primeiros passos como tal, como alguém que era responsável de tomar decisões, como se fosse um homem maduro, ouvindo pessoas maduras, estando perto da lei do Senhor, ele prefere optar em estar com a sua jovialidade, com seus amigos jovens e fazendo as escolhas jovens que apetece o coração soberbo e tropeça e cai e destrói uma nação inteira. Mais uma vez, para que fique claro, porque nós temos jovens, e eu tenho certeza que jovens também nos escutam. De forma alguma eu estou dizendo que o jovem deve ser obliterado, execrado da igreja e que ele não tem função na igreja. De forma alguma nós estamos falando isso. A exposição de hoje não aponta para essa direção. Mas a primeira coisa que primeiro ensino que a exposição de hoje aponta é: jovem, a sua primeira função na igreja é ouvir. A sua maior função na igreja é ouvir. Talvez a única função que você tenha na igreja durante muitos anos, ouvir. Aprender. Desenvolver esse aprendizado e crescer em graça
em conhecimento. Fora isso, qualquer coisa que você venha fazer, e alce-se você como referência de ensino e como exemplificação divina, não vai dar certo. Porque provavelmente você, por mais que você conheça, você conhece pouco e provavelmente você não vai conseguir demonstrar com a sua vida. Por que não? Porque na juventude, nos anos da mocidade, nós ainda estamos aprendendo com os tropeços. Nós ainda estamos aprendendo com os erros. Nós ainda estamos aprendendo com as limitações da vida. E o jovem, tudo dele é com muita força, tudo dele é com muita rapidez, tudo dele tem que ser muito explosivo. É por isso que quando você olha para os grupos de jovem na igreja, é um grupo que cresce muito rápido, porque o jovem trabalha muito, o jovem empenha-se muito, o jovem coloca muita força, e isso é bom. Mas que essa força não seja com exemplificação de vida de alguém que ensina a palavra e se torna um instrutor da palavra de Deus, porque a sua juventude te impede. O segundo objetivo dessa exposição é vocês, irmãos, todos vocês, não se coloquem aos ouvidos, não se coloquem à atenção de jovens para que vocês possam aprender com eles e viver do que eles estão falando e beberem da instrução deles. Por quê? Porque você vai tropeçar junto com ele. Junto com ele. Junto com ele. Esses dias, eu não vou citar o nome, mas esses dias um jovem que é bem expoente no nosso meio, no meio evangélico, estava falando de coisas pontuais e importantes e sendo referência com canal de internet, canal de YouTube, canal disso, daquilo outro, ele deu uma tremenda de uma tropeçada, porque aquilo que ele estava ensinando não estava sendo aquilo que ele estava vivendo, porque o ensino da Bíblia não estava condizente com aquilo que ele acreditava, com a demanda política e vivencial da vida dele. E aí o que ele ensinava não estava sendo compatível. O que ele falou um tempo atrás, ele teve que mudar. E aí, quantos dos seus seguidores, né, mandavam perguntas, mas fulano, você falou esses dias atrás, e agora? Não, por causa disso, daquilo outro e tal. Não, por causa daquilo outro e tal e tal. E tinha resposta que ele tinha que rasgar e ser ignorante, meu. Nós temos um expoente no nosso meio que falava assim: no dia que eu for político, podem rasgar o meu nome, eu não sou mais crente, porque político é isso, político é aquilo outro, porque nós somos chamados para pregar o evangelho. Pouco tempo depois ele se tornou deputado federal. Aí agora que ele ficou mais velho um pouquinho, ele tem um discurso totalmente diferente. Por quê? Porque os discursos da juventude, os discursos de quem ainda está precoce, numa caminhada de conhecimento e numa caminhada de vida, provavelmente ela vai se contradizer com os dias de uma idade um pouquinho mais velha. Então, permitam-me voltar para esse segundo ponto. Vocês que são da igreja do Senhor Jesus, vocês que são crentes, não se coloquem a deterem atenção ao ensino de juvenis. Porque o ensino de juvenil é igual à doutrina da psicologia. Hoje é doença, amanhã é normal. Hoje é normal, amanhã é uma baita de uma enfermidade. O ensino juvenil é esse, hoje é azul, amanhã é roxo. Hoje é amarelo, amanhã vai ser violeta. E aí, se você entra nessas, você vai ficar dançando e vai se perder. Nós não podemos estar assim. Como é que nós conseguimos encontrar isso nesse texto? Olha só, se eu pudesse intitular, e nós não intitulamos as nossas exposições, porque toda exposição ela é expositiva, ela vai trazer vários e vários conceitos, vai se deter em demandas, no qual ela vai ficar durante alguns bons tempos presas ali, para que nós possamos entender o máximo que for possível da palavra. Mas se eu fosse intitular hoje o sermão, ele seria assim: aprendendo com o erro de um jovem para não cometer erros de jovens. O texto aqui que nós estamos diante dele, que é 1 Reis 11 e 12, ele apresenta duas realidades importantíssimas que aconteceram lá e também acontecem aqui.
No texto de 1 Reis, onde nós estamos aqui e vamos começar a nossa meditação, a exposição, ela encontra de forma explícita aquilo que é uma verdade em toda a Escritura e aquilo que é uma verdade nas nossas vidas, quer nós queiramos, quer nós não queiramos. Qual é essa verdade? Soberania de Deus e responsabilidade humana. O texto deixa bem claro aqui a soberania de Deus e a responsabilidade humana. De que forma nós encontramos a soberania de Deus? Deus decretando que o jovem Roboão seria aquele, ou seria por quem viria a rachadura de Israel. E não teria como ele fugir dessa realidade. E aonde nós encontramos a responsabilidade humana, aonde nós encontramos o jovem Roboão, através da sua tolice, rasgando o reino de Israel, colocando para fora as mazelas do seu coração. E o texto está explicitamente claro: soberania de Deus e responsabilidade humana. Só para que vocês entendam, olhemos aqui alguns textos que vão mostrar isso de forma mais clara. 1 Reis, capítulo 11, do verso 11 ao verso 13. Olha aí na sua Bíblia. 1 Reis, capítulo 11, do verso 11 ao verso 13. Diz assim, ó, a palavra do Senhor: Por isso, disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti esse reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão do teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a seu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, escolhi. Olha a primeira expressão aqui da soberania de Deus. Deus já havia decretado. Vai ser assim. E quando Deus decreta, quando Deus determina, quando Deus predestina, e como não acontecer? Segundo texto que vai nos apontar dessa forma, capítulo 11 também, verso 29 ao verso 36. Olha aí, verso 29 ao verso 36. Diz assim, ó: Sucedeu nesse tempo que quando Jeroboão de Jerusalém, que quando sucedeu desse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aias, o silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova, e estavam sós os dois no caminho. Aias pegou na capa nova que tinha sobre si e rasgou-a em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: Toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, a meus estatutos e aos meus juízos, como fez Davi seu pai. Porém, não tomarei da mão o reino, todo. Pelo contrário, faloei príncipe todos os dias da sua vida por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos, mas da mão de teu filho tomarei o reino, e a saber, as 10 tribos a darei a ti. É o verso 36. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, e a cidade que escolhi para pôr seu nome. Segundo texto, Deus de novo apresenta o decreto, e agora ele mostra para Jeroboão, que era aquele que assumiria as 10 tribos. Deus está dizendo: a minha vontade é essa e o que vai acontecer é isso.
Agora tem um terceiro texto, 1 Reis, capítulo 12, verso 15. 1 Reis, capítulo 12, verso 15. Aqui o verso 15, irmãos, é simplesmente o culminar, o fechamento do que aconteceu quando Roboão decretou e falou tudo aquilo que seus amigos disse para ele que falassem. E ele falou para o povo de Israel. O povo ainda tentou dialogar com ele, mas ele permaneceu firme. Vai ser assim, é assim e pronto. E ali Deus rasgou a Israel no meio, deixando 2 tribos e 10 tribos para Jeroboão. Olha o que diz o verso 15. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha da parte de quem, irmãos? Vinha da parte de quem? Sim. Ou seja, Deus endureceu o coração desse rapaz e fez com que ele fizesse tudo isso. Ou seja, Deus decretou e fez acontecer. Verso 15, o rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aiás, o Silonita de Jeroboão, filho de Nebate. O que é isso, queridos? Soberania de Deus. O que significa soberania de Deus? Deus falou, Deus decretou e Deus faz acontecer. Não existe essa. Deus permitiu que acontecesse. Não, isso foi permissão de Deus, esse mal. Não, essa mazela que chegou até nós foi permissão. Não, não foi permissão. Deus fez. Deus pesou a mão. Deus levantou adversários. Deus soprou a natureza e a natureza se revolveu. Deus balançou, Deus chacoalhou, Deus derrubou, Deus destruiu. Porque aquilo que ele decreta, aquilo que ele decide, vai acontecer. Então, o que nós vemos no texto? Que Deus decretou. Salomão pecou. Ele se voltou aos deuses das mulheres deles, adorou esses deuses e pecou contra mim, quebrando a aliança. Eu estou entregando Israel, estou rachando Israel em 2 partes. Uma será a maior parte para Jeroboão, o servo de Salomão, que vai se tornar o seu adversário, e a menor parte eu vou dar para Roboão, seu filho, o tolo. Tinha como não cumprir? Não, porque Deus decretou. Aconteceu. Soberania de Deus. Agora, a responsabilidade humana é essa que nós veremos aqui, ó. 1 Reis 12, verso 2 ao verso 4. 1 Reis 12, verso 2 ao verso 4. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e donde o mandaram chamar. Veio com toda a congregação de Israel a Roboão, e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Olha só, Jeroboão, capciosamente, sabendo que tinha sido ungido, e não era nada bobo, chegou Roboão. Jeroboão era servo, e certamente sabia como vivia Roboão. Roboão era um largado. Roboão vivia junto com sua mãe e o harém que Salomão tinha. Roboão viveu no luxo e no fausto. Era um homem dedicado aos prazeres, que tinha tudo o que queria. E agora chega Jeroboão e fala assim: olha, seu pai foi pesado pra gente. Você vai nos ajudar? Você vai nos aliviar? Aí o que Jeroboão fez? Chamou Roboão à responsabilidade. Qual era a responsabilidade? Simplesmente responder corretamente. Só isso. Ele só precisava responder corretamente. Aí a gente pode falar assim: mas pastor, o cara subiu o reinado agora. Ele precisa de instrução.
Ele precisa de entendimento, ele precisa de assistência. Você pega hoje, nos casos dos presidentes que atuam hoje, né, em tantas e tantas repúblicas, os caras são assistidos de ministros, de conselheiros, de pessoas preparadas para assisti-lo. Mas olha só, a responsabilidade humana que teve esse jovem homem aqui, é a mesma que todos têm. Por que que eu falo isso? Porque aqui agora, ó, do verso 5 ao verso 7, mostra que ele estava cercado de homens sábios. Ou então, simplesmente ele estava cercado de homens que assistiram seu pai. E quem eram esses homens? Pelo conteúdo do conselho que esses homens deram a Roboão, parece que esses homens eram sábios. E observe, verso 5 ao verso 7. Ele lhes respondeu: Ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos e estiveram na presença de Salomão, seu pai. Quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais que se apresenta, como aconselhais que se responda a este povo? Ou seja, Salomão agora chega para os anciãos, né, para aqueles que assistiam seu pai, e falava assim: olha, a pergunta está aí alçada. O povo precisa de um rei. Como é que vocês me aconselham para que eu possa responder esse povo? Até aqui, Roboão está indo bem, porque ele fez o que é certo. Ele procurou os mais velhos, procurou os conselheiros. Aí vem o conselho. Aí o conselho chega aqui, ó, do verso 8 ao verso 11, e aí nós percebemos que ele bifurca-se. Olha só, eles lhe disseram: se hoje te tornares servos deste povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Olha o verso 7. Os caras falaram assim: Roboão, cara, você tá com a faca e o queijo na mão. Tá redondinho para você. Você só precisa falar o que eles querem. Eles vão ser os teus servos. Olha o que diz o verso 7. O verso 7 está literalmente dizendo isso. Cara, tá tudo na tua mão. Só responda com palavras de sabedoria, que você vai ter servos. Mas agora olha o que diz o verso 8. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado. E tomou conselho com quem? Tomou conselho com quem? Com jovens que... Sério. Jovem, está aconselhando jovem. Pessoas que viveram no falso, aconselhando pessoas que viveram no falso. Vai dar alguma coisa boa? Não tem como, irmãos. É fazer gol contra. A expressão aqui do autor é: ele desprezou o conselho dos que assistiam seu pai e voltou-se para os seus amigos, os jovens, e nasceram ali, conviveram com ele naquela estapafúrdia, naquela balbúrdia que era o palácio do seu pai. Aquela alegria, aquelas festas, aquele provável maior harém do Oriente. Como você pode arranjar conselhos de pessoas assim? E aí percebemos que continua diante da responsabilidade humana. Eu só estou trabalhando aqui, irmão, soberania de Deus e responsabilidade humana. Não entramos ainda no sermão. E disse, verso 8, porém ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Verso 9, e disse-lhes, aí do verso 9 nós vamos até o verso 11. Que aconselhais vós? Que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs. Agora, olha o conselho desse jovem. Olha as palavras desses amigos do rei. E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Olha como é que ele ia entrar. Aconselho assim.
O meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos do meu pai. Você imagina, o povo estava escravizado por Salomão, pesados impostos, trabalhavam com trabalho de carga pesadíssimo para manter a mamata de Salomão. Coisa estava difícil. Eles chegam para ele com uma pergunta capciosa de Jeroboão, esperando uma resposta boa, e o conselho dos caras é esse. O que cerca o conselho desses caras? Não tenha piedade dos homens. Não te importe com as famílias. Não te importe com o teu povo. Fala para eles assim: o meu dedo mínimo é mais espesso, mais grosso, mais pesado e mais forte que os lombos de meu pai. Rapaz, você imagina um cara que está debaixo de escravidão, debaixo de jugo de pesados impostos, escutar uma frase dessa. Olha que absurdo. Não para por aí. Verso 11. Assim que, se meu pai vos impõe jugo pesado, eu ainda vos aumentarei. Olha só. O meu dedo mínimo é mais pesado, porque é mais forte que os lombos do meu pai. E se meu pai colocou jugos pesados em vocês, eu vou aumentar a carga. Tá pesado? Tá difícil? Eu vou deixar mais difícil ainda. Não se preocupem. E olha só, para ele concluir. Meu pai vos castigou com açoites. Porém, eu vos castigarei com escorpiões. Olha o conselho desses amigos. Quem faz um conselho desse não se importa com a vida do próximo. Quem faz um conselho desse não se importa com a dignidade humana. Não se importa com famílias. Se fôssemos algum de nós aqui como rei, escutássemos alguns dois conselhos, o que nós faríamos? Pela lógica mais abissal da coisa, era ficar com o conselho dos anciãos. Até se você fosse perverso. Eu vou falar aqui bem, eu vou usar de uma retórica boa agora para ganhar todo o povo. Depois que eu ganhar todo o povo, aí eu peso o jugo nele. Mas esse jovem era tão tolo, ele era mais tolo que perverso, e ainda tinha um decreto de Deus, ele se apegou ao conselho dos seus companheiros. E aí o que aconteceu? Arrebentou com ele. Verso 12 e verso 14, aí do capítulo 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo, ao terceiro dia, a Roboão, como o lhe ordenara, dizendo, voltai a mim ao terceiro dia. E, infelizmente, seguindo a sua responsabilidade humana, Roboão fala assim, a Bíblia fala que o Roboão falou assim, dura resposta o rei deu ao povo, porque desprezara o conselho que os anciãos lhe haviam dado. Responsabilidade humana. O que é isso? O texto explicitamente mostra que Deus é soberano e decreta, e que o homem é responsável e faz. Deus continua sendo totalmente santo e bom, inclinando o coração do jovem para fazer o errado. E o homem continua perverso e responsável por todos os seus atos, errando e pecando contra Deus. Para que vocês possam ter uma noção do que está explícito nesse texto, vou dar um exemplo para vocês. Deus criou todas as coisas. Deus é criador dos céus e da terra. Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden. E ali no jardim do Éden, ele cercou o homem de todas as maravilhas e de todas as coisas. E quando ali no jardim do Éden ele estabeleceu todas essas coisas e cercou o homem, ele colocou uma árvore ali no meio do jardim, apontou para esse homem e falou assim, olha, não comais. No dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. E foi o homem, Adão, o primeiro homem na Terra e o único que possuía livre-arbítrio. E aí nós estamos aqui diante de um texto em que não mostra com clareza o que está mostrando com essa clareza, mas é um texto tão explícito como esse. Deus havia decretado que Adão comeria aquilo. Adão não poderia fugir desse decreto. Por quê? Porque até o livre-arbítrio de Adão era limitado. Ele tinha que cumprir a vontade do Senhor. Por quê?
porque está dentro do decreto secreto de Deus. O que isso significa? Deus continua sendo soberano, santo e bom. Adão, pecador e responsável pelos seus atos. Essa mesma verdade do Éden, que para nós é clara e pacífica ao nosso coração, é essa mesma verdade que está acontecendo aqui. Clara e pacífica teologicamente, biblicamente no nosso coração. O que deve ser claro e pacífico para nós a partir de agora é o entendimento e a nossa repulsa pelo ensino e pela exemplificação de jovens como estão sendo alçados na igreja nos dias de hoje. Por quê? Isso é responsabilidade, irmãos. Eu, como crente em Jesus, eu tenho que procurar ensinos e tenho que procurar conselho de irmãos mais velhos. A Bíblia mostra isso de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia mostra isso de exemplo a exemplo que Deus está chamando, instituindo anciãos, pessoas velhas, mulheres velhas, anciãs para serem instrutores da igreja. Mas a igreja dos últimos anos para cá debandou. A igreja hoje debandou. Ela está buscando ensino, instrução, conselho de coisas seríssimas. Há pessoas que não conseguem resolver se vão casar ou andar de bicicleta. E aí, jovem, vai casar? Rapaz, eu não sei se eu vou comprar uma bicicleta ou se eu caso. A dúvida é muito grande. Mas aí, o que você fala para mim? Eu separo da minha esposa ou eu continuo casado? Rapaz, separa. Deus tem outra coisa muito melhor para você. Oh, conselho de Deus. Graças a Deus, eu vi um homem de Deus. Chegamos a esse nível. Chegamos a essa condição nos dias de hoje. O rapaz não sabe se casa ou se compra uma bicicleta, mas se tornou mestre na igreja de Deus. Aonde que nós chegamos? O cara não sabe se sai com a camisa regata ou se sai com a camisa polo, mas se tornou um instrutor e exemplo com milhares de seguidores nas redes sociais. Ele não sabe se faz a barba ou se fica barbudo, mas se tornou mestre. Irmãos, onde que a igreja vai parar, irmãos? Pelo amor de Deus. Esse é o clamor que eu estou fazendo para os irmãos, é o apelo que eu estou fazendo aos irmãos. Alguns de vocês que ainda seguem esses tipos de pessoas que estão sendo instrutores da igreja, coloque a mão na cabeça. Tenha um juízo, pelo amor de Deus. Procure as pessoas mais velhas. Procure os anciãos. Procure os sábios. Procurem pessoas experimentadas. Procurem pessoas desgastadas pelo tempo e pelo tempo de conversão, porque são essas pessoas que Deus chamou para serem instrutoras da igreja. Quando você olha para os textos do Novo Testamento, você olha quando Paulo vai estabelecer uma hierarquia de serviço, ele vai falar sobre presbíteros, bispos e anciãos. De forma macro, sinônimos. Ele vai falar das anciãs, lá em Tito, dos anciãos, pessoas velhas. Só que essas pessoas, elas têm requisitos a serem cumpridos. Elas devem ser piedosas. Elas devem ser conhecedoras. E elas devem ser idôneas, irrepreensíveis, para que elas possam ensinar primeiro com a vida. Porque primeiro não se ensina com palavras, se ensina com vida. Pelo amor de Deus, mostre-me pessoas assim na igreja no dia de hoje. Nós podemos fazer um anúncio, hashtag procuram-se velhos. Procuram-se velhas. Velhos cheios do Espírito Santo. Velhas cheias do Espírito Santo. Acolhedores, bondosos, pacíficos. Pessoas idôneas. Pessoas experimentadas na vida. Pessoas de caráter. Pessoas que mais acolhem outras pessoas do que excluem. Precisamos disso. A igreja sumiram essas pessoas. O que está acontecendo, irmãos?
O que está acontecendo? O texto mostra essa verdade e deixa de forma explícita uma lacuna. Só que esse jovem não estava debaixo dessa lacuna. Pelo contrário, ele estava muito bem assistido e foi muito bem assistido. Ficou bom? Responde de forma boa. Você vai ganhar servos. Mas a Bíblia fala que ele rejeitou o conselho dos anciãos e se apegou ao conselho do jovem. Irmãos, eu não consegui sair dessa parte. Eu tenho umas 3 folhas de esboço. O que eu quero falar para vocês hoje, eu quero deixar como apelo de um pregador, é esse. Nós não estamos rejeitando mais irmãos. Pelo contrário. João, na sua epístola, fala assim: jovens, vós sois fortes. De forma alguma, como introdução, nós estamos execrando as mulheres. Tanto um quanto o outro nos seus lugares, e são bênção de Deus. Mas nós não podemos inverter os papéis. Lembrem-se disso. O Senhor Deus estabeleceu oficiais na igreja, e o Senhor Deus estabeleceu pessoas que devem ser instrutoras. Essa é a primeira parte, nós vamos terminar por aqui. Vendo o que Deus tem para falar para nós sobre Roboão, vendo o que aconteceu, porque nós vamos pegar agora no capítulo 11, desde o verso 1, para olhar a historicidade dos fatos que ali estavam, para entrarmos no capítulo 12, vermos os desfechos e vermos quais são as implicações desse texto. Mas o que fica para nós nos dias de hoje é: não nos coloquemos sob instrução dos infantes. Não permitamos que instrução e doutrina de infantes cheguem nas nossas casas, na nossa igreja. E não sejamos incentivadores de tais. Para quê? Para que não haja tropeço. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Pai. Agradecidos pela oportunidade de começarmos a ver a Tua palavra, do que está relacionado ali em 1 Reis 11, 12. O que fica claro ali, Pai, é a soberania do Senhor e a responsabilidade humana. O Senhor é um Deus que decreta, e nenhum decreto teu, Senhor, será desfeito. E o homem é um homem que tem responsabilidades, e de todos os seus atos, ele será chamado para dar razão. Pai, a nossa responsabilidade como igreja hoje é estarmos cativos à Tua palavra. Não nos permitir, Senhor, a estarmos às inconstâncias dos ensinos dos infantes. A nossa obrigação como igreja hoje é não permitirmos que no nosso meio os infantes sejam mestres, mas que nós como igreja, Senhor, possamos ser instrumentos do Senhor para que os infantes cresçam, aprendam, sejam homens cheios de graça, cheios de paz, cheios de certezas em Ti, Senhor, para que quando chegarmos no tempo devido, se tornem mestres do bem. Da mesma forma, Senhor, ajuda-nos para com as irmãs. Tem misericórdia das igrejas, Senhor, que irmãs estão pregando, que irmãs estão com títulos oficiais, que irmãs estão ministrando sacramento. Desperta os líderes, Senhor, se existe líder nessas igrejas. Traz arrependimento no coração dessas mulheres, Pai, para que elas não se deparem, Senhor, em um juízo, que será muito caro por causa desse erro. Tem misericórdia, Senhor, da igreja, que ainda se dá o disparate, Senhor, de serem pastoreadas e instruídas por pessoas que estão irresponsavelmente no local que não devem estar.
Tem misericórdia, Senhor, dessa igreja, que se diz igreja evangélica dos dias de hoje. Ajuda-nos. Ajuda-nos a fazer o que é certo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.